Fala, líder! Seja bem-vindo a mais um Líder da Scale. E novamente aqui com o Rodar. Beleza? Boa, tudo certo. Hoje promete. Eu sei que eu sempre falo isso, mas A promete gente mesmo. nem ficou com sono pós-almoço. Incrível. É. Eu tô aqui preocupado. Parmegiana no Degas, nosso não patrocinador. Isso aí é capaz do cara reclamar ainda. Putz, você falou não. Ó, Degas. Enfim. Gente, e aí? O que a gente vai falar hoje, Rodar? Qual que é? Ficou bonito o tema, Ficou. Eu preciso ler. Galera, a gente vai falar da escala de si mesmo, da quebrada ao mundo. E ninguém melhor para falar disso do que Murilo Silva. Obrigado por estar aqui, Murilo. Obrigado, Fabiano. Obrigado, Rudá, pela oportunidade. Que eu sempre digo, é um momento raro, né? A gente poder falar daquilo que a gente ama, daquilo que a gente acredita. Inclusive, a gente tem um parceiro aqui do Leaders That Scale que ajuda você a focar na escala, que é a Inspira Capital. A Inspira faz BPO financeiro, ou seja, ela cuida de toda a parte financeira da sua empresa para você conseguir focar naquilo que realmente importa. Inspira Capital. É um momento muito privilegiado. Obrigado. A gente que agradece, Murilo. Pô, a gente sabe e você vai contar um pouquinho mais sobre o valor do tempo e, pô, é uma honra te ter aqui, você ter disposto desse tempo com a gente. Obrigado. Pessoal, hoje a gente vai tentar, nem combinei isso com o Rodar, vou falar isso agora. A gente tem tanta coisa boa aqui para explorar nesse tema. E porque a gente almoçou aqui antes com o Murilo, então tem coisas maravilhosas. E a gente vai tentar, né, Rodar, ser mais produtivo, pragmático. Talvez. E talvez ou não, a gente vai se empolgar e perguntar várias coisas para a gente conseguir trazer tantas coisas legais aqui para vocês. E antes eu vou falar do Murilo, apesar dele ser famoso já, mas vamos lá. O Murilo é nascido no Capão Redondo, em São Paulo, começou a empreender aos 13 anos, hoje é empresário, palestrante, mentor de negócio, atual campeão da Batalha das Startups pela Record News, gosta de polêmicas, seu ponto de vista é sempre fora da caixa e não tem medo de expor suas ideias. Além de vencer a Batalha Startups, palestrou no TED Talks e em grandes summits pelo Brasil e hoje acumula resultados mentorando executivos, empresas e startups, certo? Isso aí. Isso aí. Pai de 7 filhos. Pai de 7. É sobre isso que a gente vai falar. Só como escalar. Escala da família. Como escalar o seu time dentro da sua própria família. Boa. Murilão, cara, vamos lá, né? Senão a história é longa, é bela e vamos de onde ela começa. Tá no título, mas conta pra gente. Da quebrada ao mundo. Como é que se deu a sua trajetória pessoal, a sua escala como indivíduo? Legal, cara. Bom, eu nasci num bairro próximo ao Capão Redondo, um bairro chamado Jardim Ibirapuera, quebrada de verdade, né? Filho de um casal nordestino, minha mãe costureira, meu pai eletricista, que me criaram com muito carinho, com muito esmero, se esforçaram e investiram na minha educação, isso foi muito importante. Mas, como todo menino preto de quebrada, envolvido com tudo que naquela época eu poderia aprender de bom e de ruim, eu via a polícia entrando no meu bairro, na época era a Rota do Maluf, né? Conhecida, temida. Eu via a polícia entrando no meu bairro e a polícia levava ou matava pessoas que eu amava, que eu gostava, amigos, familiares. Eu cresci nesse meio. E aos 13 anos de idade, eu me lembro muito bem do dia, o meu sonho era ter um revólver, né? Eu queria ter um revólver. Não para roubar, não era essa a minha ideia de criança. Era de me proteger. Eu achava na minha cabeça que se eu tivesse um revólver, eu poderia me proteger. A polícia não ia me levar, eu ia conseguir intimidá-los de alguma forma. Eu tinha esse trauma. E aí eu fui visitar uma escola num bairro vizinho e aquele dia eu fui apresentado para um computador. Até então, eu só via o computador naquele 1406 da televisão lá, no Polishop, né? Essas coisas. E computador na minha frente, ligou aquela tela verde e preta, disquete e teclado, aquilo me encantou de tal forma que eu não queria ir embora, passei horas ali e eu deixei de sonhar de ter um revólver em sonhar em ter um computador.
E dos 13 para os 14 anos, eu ficava recortando foto de jornal, foto de revista, montando, sonhando com um computador. Me interessei por estudar eletrônica, meu pai é eletricista. Começou a me levar para ajudar ele nas instalações que ele fazia, nos bicos que ele fazia para complementar a renda da família. Comecei a aprender alguma coisa de elétrica, comecei a aprender alguma coisa de eletrônica e meu pai me colocou numa escola técnica, onde eu comecei a desenvolver os meus conhecimentos e os meus primeiros projetos de eletrônica. Mas onde eu morava, para o centro da cidade, eram 3 horas de ônibus, do Capão Redondo até o Terminal Bandeira, que hoje é a Praça da Bandeira, né? Eram 3 horas de ônibus, não tinha a menor condição, era difícil arrumar um emprego, porque para me deslocar até o lugar era complicado. E tinha que estar cedo na escola também. E eu não tinha outra opção a não ser empreender. Então, eu queria comprar as minhas coisas, ter o meu dinheirinho, né? Sonhava em ter o meu Nike, sonhava em ter o meu boné da Adidas, né? Eu sonhava em ter minha carteira da Pacalolo. Quem é mais velho aí não lembro, começa a se identificar, né? Que é isso? E eu comecei a fazer alguns bicos, né, como empreendedor. Foi bem na época ali, dos meus 14 para os 15 anos, quando a Telefônica entrou no Brasil e comprou a Telesp. E aí teve o plano de expansão e as pessoas começaram a instalar linhas residenciais, que até então o valor de uma linha telefônica era uma casa, a pessoa trocava carro, sítio, né? Sim. E linha telefônica. De repente, o plano de expansão, todo mundo começou a ter linha telefônica e aí veio o advento da internet de escada e do speed. E a Telefônica deixava a linha no poste da pessoa e a proprietária era responsável por trazer a instalação para dentro. Como eu já ajudava o meu pai na parte elétrica, eu sabia passar fio, eu sabia fazer uma emenda, conectar coisas, e eu comecei a fazer a instalação de internet na casa das pessoas. Foi fundamental esse momento porque era o momento que eu tinha para estar na frente de um computador que eu não tinha condição de ter em casa. Então, era uma coisa de 15 minutos, instalar uma placa fax modem, instalar um modem da US Robotics, né? Plugar a linha, eu ficava 4 horas, Fabiano, instalando aquilo ali, porque eu queria mexer no computador da pessoa, né? Aprender. E durante algum tempo, eu realmente aprendi, me desenvolvi, aliado com o meu estudo na escola técnica em eletrônica. Eu acabei arrumando um estágio numa empresa, na Intelbras, como técnico de telefonia. Virei técnico de bancada, consertando o PABX. Me especializei na parte de programação, né? De parte de lógica, de programação de PABX. E comecei a desenvolver uma carreira que, na época, era de webmaster, né? Hoje são os devs, né? Minha época era webmaster. Comecei a desenvolver alguns sites, algumas coisas. Comecei a ter contato com o banco de dados, me desenvolvi como programador logo em seguida e arrumei um trabalho numa empresa chamada Avaya. E na Avaya eu fiquei 22 anos e passei por diversos cargos, desde cabista, a técnico de data center, até líder de equipe, e acabei a minha carreira como desenvolvedor de professional services. E o que o professional services faz no software? Tudo. Customização no nível, assim, unicórnio, né? O cara quer um chifre na cabeça de um cavalo, a gente desenvolvia o cavalo e o chifre para ele. Professional Service era a parte de customização de software. Só que eu fiz isso durante 22 anos nessa empresa para call center. Sabe essa URA que liga no seu celular e quando você atende fala alô, cai ligação, fica te ligando o dia inteiro? Cara, desenvolvia esse sistema. Você foi o culpado. Culpa sua. Eu desenvolvia esse Já sistema. te bloqueei aqui. E isso há 10 anos atrás eu parei, olhei e falei, cara, eu não estou entregando valor para a sociedade que isso aqui. Eu queria comentar também sobre a Síntese Global, que é a nossa parceira aqui do Leaders That Scale. A Síntese apoia scale-ups, seus founders e líderes, na tradução de visão e decisão e em execução, e alinhando a liderança para alcançar aquilo que levaria em um ano em 90 dias. Síntese Global. Eu tinha 37 anos, 36 anos, falei, eu não estou mais feliz com isso daqui. E aí eu fui trabalhar numa empresa chamada Stefanini, conheci o Marco, e o Marco me contaminou com o vírus do empreendedorismo, né?
E eu falei, cara, eu quero ser igual a esse cara. Eu quero ter várias empresas, vários negócios e o pessoal falando tudo que eu era doido. E o Marco falava muito sobre transformação digital. Ele falava muito sobre design thinking, muito sobre machine learning, data science, big data. Eu fui pesquisar isso, comecei a ter os primeiros estudos e me apaixonei por um dos nomes que ele falava muito pouco, que era IoT, a internet das coisas, ao ponto de eu tatuar no meu braço. Tatuei a IoT no braço, que foi disruptivo demais para minha mentalidade. Falei, eu vou unir o meu conhecimento de eletrônica, vou unir o meu conhecimento de programação e ainda vou resolver vários problemas do mercado que ainda é virgem. Cara, é isso aqui que eu quero fazer. Desenvolvi o meu primeiro projeto, apresentei para o Marco e simplesmente ele olhou para mim e falou, quando é que você vai sair fora da minha empresa para tocar o seu negócio? E eu pedi as contas, 22 anos de empresa, de CLT, morrendo de medo, sem segurança nenhuma, mas eu fui, abri a minha primeira startup e aí veio a minha trajetória de empreendedor. Aí eu brinco, né? Minha primeira startup eu fali, a segunda eu vendi, a terceira eu venci, que é onde eu tô hoje. Então eu fui desenvolvendo minha carreira de internet das coisas. Eu falo que lá atrás, há 8, 9 anos atrás, Duda, não era que a internet das coisas era mato. Eu ajudei a plantar o mato. Não tinha nem mato 8 anos atrás aqui no Brasil, né? Desenvolvi a minha carreira em minhas startups em cima dos projetos de internet das coisas. Tive bastante sucesso na minha segunda empreitada. Na primeira foi um sistema de monitoração de geladeiras de vacina. Com a troca da autarquia aqui em São Paulo, quando o Dória ganhou a prefeitura, ele trocou todos os secretários de todas as autarquias. Meu projeto estava em cima de um projeto da Anvisa. O projeto foi engavetado, eu saí com uma dívida de 180 mil para casa, não deu certo, abri a minha segunda startup, voltei a procurar emprego. Enquanto isso, eu estava desenvolvendo meu segundo negócio, quando dentro de um elevador, um pitch reverso para mim, Rodar. O cara viu a minha tatuagem, ele olhou assim e falou, você trabalha com a IoT? Eu falei, eu trabalho com a IoT. Aí ele desceu do elevador comigo e falou, cara, eu tenho um projeto, não vai embora não, vamos conversar comigo. Subimos de novo, era um sócio de uma grande empresa de temperos aqui. Ricardo, beijo pra você. Me deu 300 mil reais e falou, cara, eu tenho um problema para resolver, eu tenho gado, meus gados são roubados, eu tenho um problema de contagem, eu preciso rastrear os meus gados. Já tentei fazer com Bluetooth, já tentei fazer com câmera, já tentei contratar drone, já tentei fazer tudo, nada dá certo. Me ajuda, resolve isso aqui. E aí eu falei, me dá uns dias que eu vou tentar resolver. Voltei, peguei um rastreador de moto, adaptei num brinco, no tamanho de um brinco de boi, mostrei para ele, já com plataforma desenvolvida, com tudo, ele simplesmente enlouqueceu. A gente fez um mini business case, ele me deu um cheque de 300 mil e a gente desenvolveu esse projeto. Eu passei alguns bons meses, quase um ano, visitando fazenda, botina e chapéu, literalmente, né? Interior do Tocantins, Pantanal, Amazonas, visitando, testando o produto, deu certo. E aí, no final, eu falei para ele, e aí, agora? Você quer o dinheiro de volta? Você quer abrir startup comigo? O que você quer fazer? Ele, não, pode ir embora. Eu queria desenvolver o produto, eu quero resolver o meu problema. O cara tem 5 milhões de cabeça de gado. Eu quero resolver o meu problema. Agora, o que você vai fazer com isso aí é problema seu. Eu falei, o dinheiro de volta? Ele, não pode seguir. Eu paguei minha dívida, que eu tinha saído da outra startup, e voltei para o mercado de IoT com várias ideias na cabeça. Só que nesse ano eu comecei a me inscrever em muitos hackathons. E eu recebi 8 prêmios de melhor projeto agro, do Mackenzie, da FIAP, da Telefônica, da TIM. Num ano, todo o hackathon que eu me inscrevia, eu ganhava. Eu vivi um pouco desse momento financeiramente, inclusive. Até que eu fui adquirido por uma holding. A holding olhou e aí ela não apostou no cavalo, ela apostou no jockey. Ela falou, cara, a gente gostou muito do teu projeto, mas a gente quer o teu conhecimento para montar uma outra BU aqui. Então, a gente quer trabalhar com a IoT, quer ter uma unidade de negócio voltada para a IoT, mas a gente quer você. A gente não quer trabalhar no agro. Agro é ruim de operacionalizar, não sei o quê. Tive que me calar, todo homem tem seu preço, né? Me calaram, chorei, mas, enfim, vamos desenvolver outro negócio. E aí saiu a Fuse IoT hoje.
E aí, de trás para frente, a história da Fuse. Hoje, a Fuse é uma empresa, uma das maiores empresas de internet das coisas e inteligência artificial voltada para a indústria 4.0 e para cidades inteligentes. Hoje, a gente atende logos como Itaú, Colgate, Mondelez, Ambev, Brasil, América Latina. Faz parte do Grupo Nuveto. Nós estamos em 9 países hoje, com quase 200 funcionários, escalando, crescendo. A Fuse hoje é premiada como a startup mais promissora do país pela Batalha das Startups. De troco, eu levei o prêmio de empreendedor, melhor empreendedor do país. Não porque eu seja o melhor empreendedor, acho que eu só represento uma categoria, né? Entre tantos outros logros importantes, hoje a Fuse está no modelo de escala agressiva, muito forte. Eu sou o founder, junto com o Marcos e o Palermo, que são os meus sócios também. E tem alguns outros sócios, a felicidade de ter um dos sócios do meu CEO, o Dirceu Torres, que é ex-VP da Nokia, enfim. Então, coisas, né, que da minha trajetória que me tiraram da onde eu estava na favela sonhando com um revólver para hoje estar sócio de um grupo em 9 países, né? Ambiência e pessoas. Escolher bem os lugares e escolher bem as pessoas aonde a gente quer estar, senão a gente não escala, né? Cara, muito bom, muito bom. Animal. Eu sou Você sabia prolixo, disso tudo? Nada. Nada. Eu sabia, mas eu tinha que você tinha que ouvir. Cara, muito bom. Muito Fantástico. bom. A gente estava falando um pouco antes sobre... primeiro, a necessidade da mentalidade ser uma mentalidade de escala, né? Sim. Mas antes de construir essa mentalidade, teve a vivência ali daquele garoto que passou por coisas, né? E esses desafios, essas dificuldades, possivelmente, né? Acredito muito que colaboraram muito para isso. Sim. Qual foi o momento que você falou assim, cara, sei lá, tava lá pensando tal coisa, tava acontecendo tal coisa, que ali eu senti que começou a nascer, começou a me dar primeira virada, ou um momento de ouro, você falar assim, cara, esse eu posso chamar de um momento importante para aí sim eu começar a construir essa mentalidade de escala. Cara, eu tive muitos pontos, mas há 8 anos empreendendo, Fabiano, eu posso te falar que essa mentalidade de escala real veio recentemente, cara. Tá abrindo o coração, falando a real. Eu poderia te contar uma história maravilhosa de que há 8 anos atrás a minha cabeça... não, mentira. Isso acho que é para inglês ver. Mentalidade de escala veio há 2, 3 anos, quando eu entendi o que eu estava fazendo no mercado, eu entendi quais eram as minhas limitações e eu falei, não é para mim. E qual foi esse momento? Eu fundei a minha empresa, eu desenvolvi a tecnologia do Hello World até o que tem hoje entregue dentro do Itaú. Eu desenvolvi tudo, eu contratei equipe, engenharia, eu treinei meus engenheiros, eu treinei pessoal de campo, aquele rei guerreiro, cara que sabe governar e que sabe guerrear. Eu estava, na verdade, na posição de rei só porque eu ganhei a guerra, né? Não era porque eu sabia governar, né? Fazendo a correção. E aí a minha empresa começou a crescer, eu comecei a ganhar alguns bons contratos, meus sócios me chamaram e falaram, Murilo, parabéns, legal, tudo certo, o nariz está apontado para cima, a gente precisa de um CEO. Obrigado, sou eu. Não é você o CEO. A gente vai ter que contratar um CEO de fora. Cara, isso doeu tanto, machucou. E eu realmente não nasci para ser CEO. Mas eu fiquei um bom tempo insistindo e matutando e mastigando e digerindo. Quando entrou um CEO e eles me deram um board e me deu uma missão. Falou, vai pro mercado e acha um CEO. Vai lá. E eu saí caçando. Falei, tão ferrado, eu vou trazer o cara mais foda que eu encontrar no mercado, esse cara vai detonar aqui, vai mostrar tal, e sair buscando no mercado. Você encontra bons profissionais e péssimas pessoas, boas pessoas e péssimos profissionais, e o meio termo é muito difícil, muito raro. Na minha dificuldade, eles me chamaram e falaram, tem um cara aqui que eu queria que você conhecesse. Ele está na Nokia, é o vice-presidente de serviço da Nokia, global. Eu falei, mas você acha que esse cara vai querer vir? Minha startup tinha 6 pessoas, Rudá. Esse cara tem 8.000 funcionários embaixo dele, ele vai querer vir para cá? Conversamos, o cara veio.
para minha startup. E aí foi quando a minha mentalidade de escala expandiu. Porque esse cara veio do ambiente há 2 décadas, no ambiente corporativo, preso, rígido, processos, políticas, e de repente ele se sentiu livre, leve e solto num lugar onde ele podia fazer o que ele acreditou a vida inteira e não podia fazer. E ele me deu liberdade para fazer junto com ele. Eu percebi que eu estava preso num graveto. Eu achava que era uma corrente e eu estava preso numa linha 10, num graveto. E aí a minha mentalidade de crescimento foi acompanhada do ensinamento desse cara, que é o Dirceu Torres, hoje. Então, entender que eu não tenho capacidade técnica, talento para ser o CEO, que é um erro que muitos empreendedores, você que empreende, coloca no cartão que você é CEO de empresa, desce desse pedestal, porque ser CEO é uma coisa que é realmente para poucos. E quando eu entendi isso, minha empresa escalou. Aí a gente escalou com força. A gente entregou tecnologias, a gente tinha plano, processo, pessoas, tudo alinhado no modelo de vamos crescer. E não é de qualquer jeito. É em escada. A subida do sucesso é serrilhada. Não é aquela curva J bonita do livro, não. Né? É uma outra coisa. Então, foi algo muito recente. A mentalidade de escala é algo que eu adquiri recentemente, há 3 anos, vamos dizer. Cara, né? muito legal. Boa. Cara, você tocou em alguns pontos muito legais, desde fui sair da Stefanini e medo aqui. O que vai ser esse próximo passo até esse mais pra frente, coisas que não acontecem tanto assim, a gente até vê, né, com notícias, mas você vai ser jogado de lado, como, né, com palavras muito mais gentis na maior parte das vezes, mas é isso, né? Sim. E, pô, a gente vai buscar um CEO no mercado. Tem uma maturidade, que até a gente não tem no momento 1 ali. Pô, fiquei mordido com essa possibilidade, estão cogitando. A liberdade que veio depois, que é uma coisa que a gente até falou bastante antes aí, né, dessa conversa. Tô preso num graveto e muitas vezes, muitos founders com quem a gente conversa, não, eu preciso ir nesse evento, eu preciso fazer isso daqui, eu preciso ficar até tal hora no escritório, eu preciso estar nessa reunião e em todas as reuniões. E não é isso. Não precisa. A gente sabe que não é isso. Escalar tá muito longe disso, sim, inclusive. Né? Isso atrapalha a escala, inclusive. E vamos exatamente nessa linha. Aliás, aproveitando da último toque, a linha serrilhada aqui, a linha de tendência até de escala, mas tem esses momentos aqui de queda. Sim. O que é a escala para você? Você aprendeu, a gente chegou no ponto onde você aprendeu, né? O que é. E quais as coisas que atrapalham a escala? Quais as coisas que atrapalham? O que é fundamental para escalar? Olhando para o mundo de startup e trazendo isso para o mundo dos negócios, sem querer falar ainda da escala da pessoa, da mentalidade da pessoa, mas um produto validado, com um Product Market Fit muito bem feito, a flexibilidade para esse produto ser melhorado na velocidade que o cliente precisa, um modelo de negócio adequado. Isso tudo são técnicas que a gente encontra nos livros, nas cartilhas, nos podcasts do Flávio Augusto. Né? Adoro o Flávio Augusto, ele me ensina muito. Né? Ó, manda um beijo pra gente, Flávio. Sim. Então, assim, isso são coisas realmente muito relevantes, muito importantes para você poder escalar. E muitas startups, eu encontrei essa dificuldade. A escala, ela precisa estar embasada na entrega. Muita startup tem um produto legal, mas não está preocupado com a qualidade da entrega, com a operação. Tem startup que não sabe o que é logística e quer operacionalizar a compra e entrega de produtos achando que o correio vai dar conta. Né? Achando que não precisa de estoque, achando que não precisa de laboratório para manutenção, suporte, garantia.
Então, o desenvolvimento de produto, quando você está falando de escala, não é um número no seu DRE, não é um ponto no seu gráfico. É uma operação funcionando igual um relógio. É uma operação inteira, né? Algo complexo. Então, além disso tudo, dessa harmonia, dessa engrenagem que está rodando, de produto financeiro, o cliente tem que pagar para você pagar funcionário, para pagar fornecedor, para o fornecedor continuar te fornecendo, você tem que ter outro segundo fornecedor de backup com outro modelo de negócio. Não é um negócio maluco? Tem empresa? É isso aí. Muita gente me perguntou, Murilo, eu estou pensando em sair do CLT e abrir empresa. Não faça isso. Você está no Brasil. Ano que vem é eleição. Vai ser pior, mais caótico ainda. Eu não recomendo muito se você tem um emprego estável, mas se você tem um sonho e está disposto a lutar por ele, vá. E aí, nesse tocante a tudo isso, tem uma outra coisa por trás, e a gente estava falando disso agora há pouco, a empresa não escala se o founder não escalar internamente. É o tema que a gente quer trazer aqui até. A escala tem que ser mental. E quando a gente fala de escala, é você cuidar da sua saúde, cuidar do seu espiritual, cuidar do seu social, cuidar da sua família, cuidar da sua alimentação, cuidar da tua mentalidade, do teu conhecimento, filtrar as coisas. Porque se a sua empresa começa a escalar e você não está bem espiritualmente, você derruba a sua empresa. Se você não está bem na sua família, seu emocional, seu financeiro, seu social não é legal, você derruba a sua empresa. Então, a base de escala que eu acredito, e falo isso por mim, é escale-se primeiro. Primeiro, a escalada é interna. É interna. Depois que você escalar, você consegue espelhar e reverberar isso dentro do teu negócio. Antes disso, é só vaidade. É só número que você quer mostrar para os outros e depois ficar igual eu, perder um rim numa mesa de hospital aí porque não cuidou da saúde, não praticou exercício, não se alimentou direito. Quantos empreendedores passam um dia com uma Coca-Cola e uma coxinha? A gente ouviu bastante, né? Mas assim, você trouxe do contexto estas engrenagens aqui que tem que funcionar e um contexto interno. A alma ali que faz a coisa acontecer, que é o founder, ou o grupo ali, né? E a gente ia trazer ali pro o que dá errado também. O que traz problema para a escala. Você já trouxe o resultado final ali? Sim. No dia que você foi lá perder o rim, o que isso representou. Mas assim, o que dá errado em geral e aí traz pra gente como é que você perdeu o rim? Exato, assim. Muita coxinha e Coca-Cola. Coisas que... Exato. Muito fandangos, né? Fandangos, essa... Você falou de um jeito que parece que ele recebeu um invite no dia que você foi lá, perdeu o rim. Como assim? Vou agendar aqui no calendário, pode ser... O pessoal entendeu, o pessoal entendeu. Se desse pra agendar isso, hein, cara, ia ser bom, né? Hoje eu não vou poder, que eu tenho uma reunião. No show. Mas assim, cara, o que pode dar errado quando você está escalando é tudo. Tudo, né? Basicamente, eu fui trader durante um tempo, eu acreditei no day trade, né? E quem nunca, né? Tentou ali fazer uma aposta no mercado financeiro. E aprendi muitas coisas, cara, nesse contexto de... Se você não tiver uma análise fundamentalista, trazendo esse assunto para a mesa... O que é análise fundamentalista? Macroeconomia. Porque, infelizmente, se a gente não olha a macroeconomia, isso pode atrapalhar a sua escala, né? Vai ter reforma tributária. Estou vendo um monte de empresa que não está atenta para isso. Falta menos de 30 dias. Para o IVA pegar todo mundo pela mão e levar na boca do leão. E neguinho não está olhando isso, não. E neguinho no bom sentido. Eu posso falar o teu lugar de fala, né? Então, assim... A visão, sem uma análise fundamentalista de mercado, falando financeiramente, inclusive, isso atrapalha a escala. Você não ter uma visão bem pragmática, orientada a resultados, quem são os seus fornecedores, quem são as pessoas que estão do seu lado, também atrapalha a escala. Coisa que eu aprendi que eu posso falar para os founders que poucas pessoas falam disso. Núcleo duro. A empresa tem que ter um núcleo duro. O que é o núcleo duro? São aquelas 6, 7 pessoas que pode cair tudo em volta.
só essas 6, 7 pessoas fazem o negócio voltar do zero de novo, ser grande. Pessoas estratégicas, sócios estratégicos, pessoas da operação, gente do marketing, gente do comercial, gente da engenharia, gente da administração, das finanças, pessoas que realmente estão ali com a faca nos dentes, brilho nos olhos para fazer a coisa acontecer. Se essas coisas não estão alinhadas, também não acontece escala, né? Uma coisa que pouca gente fala também sobre escala. Como é que você escala sem relacionamento com o cliente? Não é só vender para o cara e querer o número na conta. É uma pessoa que está lá do outro lado. O cara está comprando de você. Muitas vezes não está comprando sua empresa. Ele está comprando o Murilo, está comprando o Rudá, né? Tá comprando você, Fabiano. Não é o teu produto. O teu produto ele está comprando porque você foi legal, né? Depois você vai melhorar o seu produto, você vai customizar para ele, mas primeiro foi você. E fazer relacionamento é fundamental para a escala. Fundamental. A Amazon escalou tratando mal os clientes dela? Não, relacionamento com os clientes. Netflix, foco no cliente. É o customer centric, né? É o cliente no centro de tudo. São uma sopa, né, com muitos elementos que fazem com que a mágica da escala aconteça. E se elas não forem bem feitas, bem temperadas, bem dosadas, dá tudo errado. A escala não acontece. Não acontece. Então não tem uma receita de bolo, né, como uma receita previsível aqui para escala. Não tem. Seria muito bom que tivesse. E levando em consideração ainda que cada caso é um caso. Cara, eu lembrei de uma coisa engraçada que no almoço esqueci de comentar. Você falou assim, quando alguém pergunta para você, cara, quero migrar, né, de migrar de liderança ou migrar de mercado e abrir uma startup. Uhum. Aí você falou, se eu falo pro cara, se ele for depender 100% daquela startup, o cara vai ficar maluco, né? Se ele tem uma outra receita, uma outra fonte de renda, tudo bem. E aí eu pensei nessa analogia e você trouxe o negócio do day trader. Eu falei, é como se você dependesse unicamente disso, é como se você fosse diariamente, né, fazer o trading ali e 100% do teu patrimônio tivesse diariamente nessa gangorra, né? E ia comentar isso. Cara, mas voltando no aspecto pessoal, né? Muito do que a gente conversou e a gente quer trazer aqui para cá também, para todo mundo saber, o que você quiser compartilhar. Para mim está muito claro, né? Não só na sua história, mas a história de outros que passaram por aqui, o protagonismo, né, de decisões difíceis, de renúncias difíceis, mas também de acontecimentos para chegar onde chegaram, né? Uhum. Então é muito bonito, né, a jornada do herói. E eu acho muito legal que a maioria dos que passaram por aqui, você também, de maneira muito genuína, não querem contar, né, dessa forma, né? É uma forma muito, muito bacana, muito verdadeira. E teve algum acontecimento, ou está tendo algum acontecimento que você pode falar, cara, isso aqui é antes e depois na minha vida pessoal e profissional e hoje me move de maneira diferente? Teve. Eu negligenciei muitas coisas que eu acabei de falar agora. E minha empresa demorou para escalar algumas coisas porque eu achava que eu era o centro do universo da minha empresa. Então, isso custou minha saúde, isso custou amigos, isso custou tempo com a minha família, isso custou muita coisa que, infelizmente, eu perdi sem ter a necessidade de abrir mão. Eu não queria abrir mão, eu perdi literalmente. Hoje eu tenho a liberdade de poder abrir mão daquilo que não me serve, né? Ou de algo que não é importante. Mas em março, e foi uma coisa, isso para escala, você que quer escalar, fica aí. Porque em março eu senti uma dor de barriga. Eu estava numa reunião com um cliente grande, banca de diretoria. Meu CEO estava do outro lado da mesa, tá? Eu estava falando e me deu uma tontura. Até me arrepia de contar. Nessa tontura, eu respirei fundo e me deu uma dor aqui. Aqui. Bem na boca do estômago, no externo. Sabe o fim do osso do externo? Mas uma dor muito forte. Na hora eu sentia, e eu estava falando, cara. E todo mundo olhando, e eu olhando para a câmera. Mas eu sou founder, né? Eu sou um founder. Tem que ser forte. Forte, cara.
Continuei falando, perdi o ar, fiquei pálido. Meu senhor estava na minha frente. Ele viu que eu perdi a linha de raciocínio. Ele fechou minha... Pessoal, só um minutinho, por favor. Peraí, deu um problema na internet. Ele veio, ele fechou minha câmera. Ele falou, cara, o que tá acontecendo? Tá tudo bem com você? Eu falei, não, tô passando mal. Não, então vamos... Não, deixa eu terminar a reunião. Terminamos a reunião. Eu fiquei com essa dor de barriga 3 semanas. Até o dia que eu fiz uma reunião de cócoras. Eu não conseguia sentar. Eu estava na empresa, diretores, a gente fazia com o pessoal, tudo. Eu fiz a reunião assim. No chão. Joelhado no chão. E falando. Aí o pessoal falando, tá muito errado isso, cara. Vai no médico. Aí eu fiz o agendamento da perda do rim. Isso era uma sexta-feira. Eu falei pro Dirceu. Eu falei, cara, quarta-feira que vem eu vou no médico. Mas hoje é sexta. Eu falei, beleza, esse final de semana eu tenho coisa pra fazer. Eu segurando na Novalgina 1 grama. Né? De 2 em 2 horas. Tomando Novalgina 1 grama. E aí, nem as minhas atribuições maritais eu tava conseguindo cumprir. Pô, claro. Nada. Eu tava... Enfim, não vou nem falar a palavra. E, cara, terça-feira eu já não tava mais aguentando de dor. Dormi super mal. Tava com muita dor e eu fui pro hospital da minha casa até o Hospital São Luís, no Jabaquara. Fui de carro, cheguei lá, estacionei o carro, entrei para emergência. A menina perguntou, o que você tá sentindo? Antes de pegar a senha no top, eu tô com dor no peito. Nessa região aqui. Acabou, cara. Não peguei, me levaram para dentro da emergência, porque dor no tórax, né, no peito, isso pode ser infarto. Me levaram, fizeram toda a avaliação, tal, não sei o quê. O médico fez um eletro, mediu minha pressão. Aí ele perguntou assim, você fuma, você bebe e tal? Eu falei, não fumo, não bebo. Usa alguma droga? Olha pra mim, um cara de cracudo. Até fiquei ofendido com ele, né? Ele, não, porque a gente precisa saber e tal, não sei o quê. Eu falei, a única coisa que eu uso é bomba. Beleza, você quer saber? Eu tomo testosterona. Acabou, gosto, né? Aí ele deu risada, tá? Não, esse é o menor dos problemas. Ó, seu coração tá com uma sobrecarga, sua pressão tá 18/14, tá altíssima, e você tá com 39,5 de febre. Eu vou pedir um ultrassom, tá bom? Do abdômen completo. Isso uns menos de 10 minutos que eu tava na emergência. Fui fazer o ultrassom. Voltou o resultado do ultrassom. Ó, você tá com uma complicação no fígado, você tá com esteatose. Aqui no ultrassom parece que está 60% do seu fígado comprometido. Você está com uma esteatose hepática para cirrose. Você não bebe? Eu falei, eu não bebo. Ele falou, cara, tem alguma coisa errada, então. Vou pedir uma tomografia. Fui fazer a tomografia. Fiz a primeira tomografia. Ele olhou e falou, o seu pâncreas está dilatado e tem um líquido, que a gente acha que é por isso que você está sentindo essa dor. Tem uma inflamação, você está com pancreatite. E aí o médico olhou e falou, cara, isso é doença de alcoólatra. Pancreatite, esteatose, é doença de alcoólatra. Você não bebe? Eu falei, eu não bebo, doutor. Eu te garanto. Ele, vou pedir uma tomografia com contraste. Tem alergia a contraste? Vamos repetir esse exame. E aí, no meio da tomografia, o biomédico voltou para mim e falou, você tem algum problema no rim, algum histórico? Eu falei, cara, só que faltava. Eu falei, não tenho nada. Não, o médico vai falar com você. Saí da tomografia, fiquei no corredor. De repente, apareceu uma maca. Me colocaram nessa maca. E para onde vocês estão me levando? Você está indo para a UTI. Você vai ser operado agora. Como assim? Cheguei na UTI, 6 médicos me esperando. Uma médica mais velha, nervosa, não mal educada, mas muito séria, com a prancheta na mão. Senhor Murilo, repete seu nome, por favor, sua data de nascimento. Murilo Alves da Silva e tal. Ela, o senhor bebe, o senhor fuma, o senhor isso, tem quantos filhos? Onde o senhor mora, o senhor está consciente, sabe o que está acontecendo com o senhor? Eu falei, não. O senhor está com um aneurisma de 4,2 centímetros no rim, sua pressão está alta e o senhor precisa ser operado com urgência. O senhor pode morrer. Vai ter uma hemorragia interna, não vai poder ser contido e o senhor vai morrer. É questão de 30 segundos, o senhor precisa ser operado urgentemente. Eu falei, dá para pelo menos avisar a minha esposa? A ficha não tinha caído. Eu não tinha nem avisado ninguém em casa. E ela falou, não dá para avisar. Depois a gente avisa a sua esposa. Pode passar o contato para a enfermeira e a gente vai entrar em contato. Aí o cardiologista veio e falou, não dá para operar ele com a pressão alta, tem que regular a pressão.
Aí veio o outro médico falando, não dá para operar ele com a inflamação da pancreatite. Tem que diminuir a pancreatite. Mas ele vai morrer, vai estourar o aneurisma. Vai morrer de qualquer jeito. E aí ligaram para minha esposa foi pro hospital. E quando a gente se viu, eu tava rindo, porque eu ainda não tinha entendido. Minha esposa é enfermeira. Ela foi conversar com os médicos, ela voltou chorando. Eu falei, vou morrer. E aí eu fiquei 4 ou 5 dias esperando meu quadro estabilizar para eu poder ir para a cirurgia. E no dia que eu fui fazer a cirurgia, eu tive que assinar um termo de ciência e responsabilidade porque eu tinha uma alta probabilidade de vir a óbito durante a cirurgia. E o médico me explicando como é, ele falou, não, mas isso aqui é só um proformes, é só uma formalização, fica tranquilo, a equipe é super boa, você está num hospital muito bom, vai dar tudo certo. Eu falei, cara, se tem uma chance de eu morrer, eu não vou operar. Aí minha esposa, a cabeça baixa, assim, do meu lado, ela olhou para mim com o olho cheio de lágrimas e falou, opera, amor, você tem pelo menos uma chance. Eu falei, e se eu não operar? Ele falou, você vai morrer. Eu te libero, você vai para casa, morre em casa. A cirurgia pelo menos pode te ajudar, pode ser uma forma. Fica tranquilo, vai dar tudo certo, Murilo. Tá. A equipe é boa. Todos os médicos vasculares vieram, me explicaram como ia ser o procedimento, falaram tudo, me mostraram vídeos. Já teve caso pior que o seu, um senhorzinho aqui entrou igual, um aneurisma no abdômen também, e 80 anos, sobreviveu. Sou Eduardo, lembro como se fosse hoje o nome dele. Falei, tá bom, assinei, fui para a cirurgia. Explicaram para mim que a cirurgia é de 2 a 2 horas e meia. Eu estaria no quarto e tal. Eu acordei no outro dia, quarto. Acordei mareado das medicações, da anestesia. No momento que eu acordei, deu coisa de segundos, a médica vascular entrou. Né? Coincidiu. E aí ela começou a me explicar o que tinha acontecido. Durante o procedimento, eu tive uma parada cardíaca. Eu fiquei 32 segundos parado. E ela falou, a gente restabeleceu você, a cirurgia demorou 7 horas por causa dessa restabilização. A gente tentou continuar a cirurgia, mas sua pressão caiu de novo, você ia ter outra parada e aí você não ia conseguir voltar. A gente optou por não continuar a cirurgia. Eu falei, tá, mas e o aneurisma? Foi corrigido? Foi feito? Ela, não. Não conseguimos terminar a cirurgia. Só foi corrigido em 70%. Eu falei, então quer dizer que eu passei por tudo isso e ainda continuo com risco? Aí ela, infelizmente. Bem fria. Eu falei, o que eu tenho que fazer? Ela, agora você vai melhorar, a gente vai te dar alta e vamos tentar fazer o procedimento de novo daqui 6 meses. Então, é tentar segurar o máximo possível, a gente vai te acompanhar e tal. E aí, a partir daquele momento, eu comecei a sentir a morte respirando no meu pescoço. Respirando aqui em mim o tempo inteiro, dentro do hospital. Recebi alta, minha pancreatite não cessou, minha pressão não baixava, eu perdi 25 quilos. Durante a cirurgia, por causa da parada cardíaca e durante o procedimento, meu rim parou de receber sangue, eu tive um infarto renal, que é uma isquemia renal. Meu rim parou de receber sangue, meu rim morreu. Perdi o rim. Nos exames subsequentes à minha alta, eu descobri qual o motivo real dos meus órgãos estarem todos bugados, né? Linguagem de dev, né? Eu descobri um lúpus. E aí, hoje eu trato esse lúpus. E no meio desses check-ups todos, eu descobri um tumor maligno na minha tireoide. E meu endócrino falou, esse aí é o menor dos seus problemas. Te arranca a sua tireoide, não precisa fazer químio, não precisa fazer nada. Fica tranquilo. Tumor de tireoide é coisa simples de resolver. Agora, o lúpus precisa controlar. E eu comecei a ter sintomas de rejeição do meu rim. Meu rim morreu dentro de mim, né? Eu fiz a cirurgia por cateterismo, pelo braço. E meu rim começou a morrer dentro de mim e meu corpo começou a dar reação. Dor, febre, vômito, sonolência. Comecei a tomar medicação e eu não posso operar para tirar o meu rim, porque o meu lúpus ainda está reagindo. O anticorpo que o meu corpo fabrica contra mim mesmo está muito agressivo ainda. Teria que estabilizar tudo para eu poder operar. Então, hoje eu vivo na iminência da morte, como todo mundo vive, né? Mas eu tenho um motivo para acreditar que para mim é mais rápido. E é muito difícil segurar a nossa auto-vitimização, né? É muito difícil não ser sequestrado por esse sentimento. Mas o que isso me trouxe de bom, cara? De muito bom. Eu fiquei 20 dias fora da empresa.
E aí acho que esse é o ponto de inflexão importante da escala. Legal. Bora. 20 dias fora da empresa. Eu estava em todos os setores da empresa. O founder, leonino, pragmático, né? A estrela da empresa, o norte, cara, o cara veio da favela. Putz, esse cara, ele consegue, vamos fazer, vamos ajudar e tal. E eu em todos os setores da empresa dando pitaco o tempo inteiro, sabendo de tudo que acontecia na empresa. Fiquei 20 dias sem contato nenhum com a empresa e quando eu voltei a empresa estava muito melhor sem mim do que comigo. Mas muito melhor. E quando eu voltei para a empresa, eu sentei com a diretoria, com o board, e eu queria entender. Pô, peraí, me mostra. Não, Murilo, ó, chegou esse contrato, o cliente assinou aquele outro. Sabe aquele cara que estava devendo, o cliente pagou. Pô, aqui, ó, tem um investidor interessado. Eu olhei e falei, cara, como assim? A empresa tá melhor sem mim? Todo mundo meio sem graça assim. Tá. Eu falei, não, me explica. Fui na minha diretora, né? De operações, falei, o que tá acontecendo? Me explica direito. Ela falou, não vai ficar chateado, mas é que assim, quando você tá aqui, você dá as diretrizes, você dá as ordens, tal, você planeja as coisas, as pessoas fazem exatamente o que você pediu. E era bom. Só que quando você não estava aqui, as pessoas tiveram que ser criativas, elas ficaram livres para fazer o que elas acreditam, o que elas querem fazer. E elas querem te surpreender, fazer mais. E sem você aqui, elas conseguiram fazer mais, conseguiram fazer melhor. Aí eu falei, então quer dizer que vocês não precisam mais de mim? Aí ela, não. Não precisa mais. É isso aí. Aí o CEO olhou. Segundo momento Jobs da carreira, né? Quando posso, os caras iam tirar. O CEO me olhou e falou, Murilão, vai pra casa, cara. Vai curtir seus filhos, vai descansar. Você tá com problema de saúde ainda. Aproveita. Né? A gente não sabe o dia de amanhã e tal. Aí eu, cara, chorei, é lógico, na frente da minha equipe, pedi perdão. Ao mesmo tempo que eu tava misto de sentimento, assim, feliz, triste, revoltado, orgulhoso, sabe assim? Me sentindo um M pra baixo, ao mesmo tempo, pô, consegui construir um time legal que faz tudo sozinho. Um misto de sentimentos. E eu fui cuidar da minha vida. E minha empresa hoje está muito melhor, eu visitando ela uma vez por semana, do que quando eu estava 18, 20 horas por dia puxando todo mundo do meu jeito. Então, uma dica que eu dou, né, para o founder que quer escala de verdade, muitas vezes é o próprio founder que está segurando a empresa a escalar. Ele é quem está amarrando as coisas. É a vaidade, é o ego, a falta de confiança, é a questão de não saber delegar, de não saber, não confiar nos outros, querer que tudo seja do seu jeito, só o seu jeito tá certo. E não, cara, as pessoas não vão fazer do seu jeito. Talvez elas façam pior, mas é a chance que elas têm de se melhorar, de aprender, assim como você também teve a chance de se melhorar, de errar e de aprender. Então, esse para mim foi um momento assim de ficar totalmente longe ou compulsoriamente, né? Porque tem founder que vai pra praia tirar férias e continua no notebook, na praia. Não larga, não tira férias de verdade. Depois acaba igual eu, no hospital. Acho que esse foi um fato da minha vida, assim, que mudou tudo. Mudou o Murilo de hoje. A gente comentou disso no almoço, né? Hoje eu tenho o presente. Quanto tempo faz, Murilo? Foi em março, em questão de 9 meses. 8 ou 9 meses. Você falou uma coisa muito legal na música, que é o seu melhor momento é agora, né? Esse daqui é o meu melhor momento. E esse meu melhor momento, vocês têm o Murilo 120%. E eu falo 120%, mas como 120%? É porque os outros 20% eu tô aprendendo alguma coisa. Então, você tem tudo de mim, mais alguma coisa que eu também tô pegando de vocês. Então, é o Murilo 120% o tempo todo em tudo, cara. E eu não tenho mais um medo de viver ou de perder alguma coisa que eu não quero viver. A coragem de tomar a decisão. E, cara, é isso que eu quero pra mim. Acabou. O que vão falar, o que vão pensar é problema dos outros. É problema... Claro que com responsabilidade, autorresponsabilidade e responsabilidade com o próximo, né? Também, isso é uma coisa importante. Cara, animal. Pra gente passar a régua em empresa, retoma, a gente falou um pouquinho no começo, né, de como ela chegou e tal.
aonde você chegou com ela, porque de próximo passo aqui, acho que de próxima pergunta, o que importa pra gente é o líder que escala, porque a gente também acredita muito nisso. O fundamento ali, o pilar, é o líder. Esse é o espelho, a empresa é o espelho de quem tá ali. Dúvida. E aí, conta dessa segunda parte. O que mudou? A empresa chegou aqui, o que mudou para ela? Acho que já foi um pouquinho. Mas o que mudou para o Murilo? Como é que você vive agora? Parte foi essa. Este momento aqui é o melhor da vida, é o melhor do Murilo hoje. Por isso que a gente falou no começo. Obrigado. A importância relativa aqui desse tempo é muito grande e a consideração também. O que mudou e o que é lição para quem está... A provocação, né? Para a gente fala de uma forma muito abstrata. Muitas vezes a gente precisa de um momento de choque para a gente valorizar certas coisas. Acordar, né? É verdade. Mas continua fazendo as coisas do mesmo jeito. Sim. Como é que na prática isso se deu e se dá hoje para você? Beleza. Só retomar onde a gente chegou. Sim, acho que desse ponto de inflexão mais forte, derivado da minha questão da saúde, eu mudei muito, né? Eu mudei, sei lá, eu dei um cavalo de pau na minha vida, 180 graus 3 vezes, né? Então eu dei 180, falei, não era pra cá, eu fui pro outro lado, eu não dei na mesma circunferência. E eu descobri o poder de estar presente em tudo, de exercitar o que é presente, né? O passado a gente não vai mudar, o futuro não existe. É muita vaidade querer achar que você vai construir o seu futuro, né? Eu construí o meu futuro e olha aí, ó, não planejei nada disso, né? Eu costumo até dizer, a gente conversou um pouco sobre isso, cara, eu não planejei nada do que aconteceu comigo, de bom, tá? De bom. Aquele menino da favela, aquele menino preto que jogava bola na rua, ele nunca pensou em ser dono de empresa, em ter uma empresa de inteligência artificial. Nossa, que legal. Nunca planejei. E é muito bizarro porque todas as coisas que eu sonhava em ter, quando eu tive, eu descobri que não era o que eu queria. Então, a casona, o carrão, a viagem para Disney, é tudo tão vazio, né? E o que essa lição da vida me trouxe hoje, eu tenho mais como um propósito, e a gente faz isso, vocês também. Cara, eu mentoro pessoas, eu dou ajuda para pessoas, eu dissemino conhecimento, e essa é a minha escala de si mesmo. Não repita o erro que eu cometi. Aprenda. A melhor forma de aprender é com o erro dos outros, cara. Não tem nada mais barato e melhor do que você aprender com o erro do outro. Aquele negócio de, não, comigo vai ser diferente, é só o seu ego falando. Não vai ser diferente. Infelizmente, a natureza tem um padrão. E esse padrão se repete igual para todo mundo, cara. Todo mundo nasce, cresce, morre, fica doente, namora, casa, tem filho, uns sim, outros não. Mas o padrão, em geral, é um só. Então, o Murilo de hoje, ele tem alguns poderes. A gente conversou também, né? Mesas que não me agregam, lugares que não estão me acrescentando nada, pessoas que não fazem parte daquilo que eu gosto, daquilo que eu sonho em avançar, eu simplesmente tiro da minha reta e sem dó e sem medo de ser feliz. A gente tem, em geral, uma dependência emocional do próximo, né? Nossa, o que será que a pessoa vai achar? Problema dela, cara. Eu vou levantar da mesa porque não tá legal. Não precisa dar tchau. Levanta e sai fora. Você é dono de você mesmo. Não precisa ficar se justificando. Isso foi uma coisa que eu aprendi. Eu escolho com quem eu quero almoçar. Eu escolho aonde eu vou, quanto tempo eu vou ficar. Eu não sou o deixa a vida me levar. Eu recebi um convite. Para não ficar sem graça, eu vou lá. Jamais. Jamais, cara. Ô, Murilo, tem vaga na sua empresa? Posso mandar o meu currículo? Não tem vaga. E outra, a vaga que tem não é para você. Muito bom. Zero problema de falar isso, cara. Sim. Não, manda aí sim o seu currículo. Manda aí, cara. Eu vou mandar pro RH. Você tá falando com alguém assim, se afasta. É gente falsa. Então, eu tenho um exemplo muito bom outro dia, quando eu voltei do hospital. 8 horas da noite.
Meu celular lá no quarto. Pilililim, pilililim, pilililim. Minha esposa, o celular tá tocando. Eu falei, desliga lá pra mim, amor, por favor. Desliguei. Ela desligou. No dia seguinte, um diretor de marketing de uma empresa que eu dou mentoria. Pô, Murilo, eu te mandei mensagem ontem à noite, cara. Você não me respondeu, eu te liguei, precisava falar urgente com você. Aí eu virei pra ele e falei, cara, sabe o que eu tava fazendo 8 horas da noite ontem? Não. Aí eu falei, eu tava jogando videogame com meu filho autista. Entre ele e você, quem você acha que eu ia escolher? Eu ia parar de jogar videogame com meu filho pra te atender, sendo que você teve o dia inteiro pra falar comigo e você decidiu me ligar 9 horas da noite. Cara, desculpa, os papéis não estão invertidos? Não é assim que funciona. Não vou te responder. Pô, Murilo, outro caso. Te mandei mensagem lá no WhatsApp, cara, tem uma semana, você não respondeu. É, eu vi. Pô, mas por que você não me respondeu? Porque eu não quis. Você quer que eu fale o quê? Cara, eu tô sem tempo. Tô na correria. Você não imagina, cara. Não deu, desculpa, mas vamos falar agora. Você quer que eu minta? Se você quer que eu minta, eu minto. Você vai ficar feliz? Eu vou fazer igual todo mundo faz com você. Vou falar que eu tava na correria, que eu tô sem agenda. Não, cara, não é questão de agenda, é uma questão de prioridade. Você não é uma delas. Ai, mas dói falar assim com o outro, é arrogante. Só se o cara for inferior a você, ele vai sentir realmente que você é arrogante. Falamos disso, né? Sim. Ah, você tá se achando. Tô. Olha onde eu cheguei. Sou dono de mim. Olha de onde eu saí, olha onde eu tô. É lógico que eu tô me achando, cara. Se liga, era pra eu estar puxando uma carroça com papelão. Olha onde eu tô, da onde eu vim. Então eu tenho que me achar sim. Se eu não me achar, se eu não me amar, vai ser você que vai me achar? Não vai. Então, muita coisa, depois que eu tive que passar por tudo isso, para despertar, acordar e ter coragem de ser eu mesmo. E isso é uma coisa que poucas pessoas, infelizmente, conseguem. Ter coragem de ser elas mesmas. Tomar a rédea da sua vida, não abrir mão da educação e do bom senso nunca, mas ser você mesmo. Claro, eu entendo o poder de entrar e sair nos lugares. Nós somos personagens o tempo inteiro. O Murilo do podcast não é o Murilo que pula na piscina com os filhos. Não é o Murilo que cozinha com a esposa e faz ela cortar o dedo e zoando. Não é o Murilo que conversa com os mentorados. Existem vários Murilos, existem vários Rudás, mas todos eles têm uma linha de essência. Essa linha de essência tem que ser equilibrada. Ela não pode variar dentro dos personagens. Tem que ter uma dinâmica, né? E esse é um grande poder nosso, né? Quando você passa por certas inflexões, tem gente que passa e acaba piorando até, né? Mas é uma situação muito importante você conseguir se autoconhecer para você saber quem você é e externalizar quem você é sem medo. Sem medo. E não tenho medo nenhum de conversar com vocês e falar o que eu penso, porque eu sei que vocês são pessoas inteligentes, maduras e vão entender. Se não entendeu, eu tô falando com a pessoa, ela não entendeu. Tudo bem, não era para ela. Não vai andar comigo. Uhum. Cara, a gente tá caminhando pro final, né? A gente tem umas últimas duas, mas antes eu queria fazer um comentário e ver se faz sentido para vocês dois, porque culturalmente, eu acho que todos nós aqui na mesa e muitos do que nos ouvem aí, a gente veio de uma cultura de, cara, trabalha duro que as coisas vão dar certo. Quanto mais você ralar, mais as coisas vão dar certo. É uma promessa que a gente... Eu não acredito nisso, não. Então, mas a gente acreditava. Acreditava. A gente tenta quebrar. Sim. E é onde eu tô tentando desmistificar para mim mesmo. Você teve um choque drástico para você talvez se transformar, ou isso foi vindo. No meu caso, ele vem vindo e cada vez mais claro essa nossa relação com o tempo. E tem um negócio que chama a lei do mínimo esforço, que a gente... tem uma tendência a olhar o mínimo esforço como uma vagabundagem, como algo que não é bom, né? Mas quem sabe, mas não vou entrar no mérito da lei do mínimo esforço, mas sim, basicamente a gente está falando, né, da gente ter o hiperfoco. E aqui um padrão entre a maioria dos founders que tiveram sucesso, têm sucesso, é esse hiperfoco no que realmente faz sentido. Uhum. Investir, né, o tempo
no que realmente faz sentido. E aí, quando tem a ver com o nosso tema, né? Engraçado que mais uma coisa que se repete, você trouxe muito isso, primeiro preciso escalar a mim mesmo, né? Primeiro, se o founder não tiver isso, e por mais óbvio que isso pareça, quando você traz que isso aconteceu de 2 a 3 anos para cá, eu acho que aconteceu de 2 a 3 anos para cá conscientemente, né? Sim, sem dúvida. Mas as atitudes e do que você trouxe aqui da sua trajetória, as suas atitudes foram cada vez mais hiperfocadas para que isso acontecesse. Então, eu acho que uma confusão, e aí eu queria ver se vocês concordam, polêmica, gosto de polêmica. Bora. É que tem várias etapas da vida, e sim, no começo a gente precisa ralar para estudar muito, principalmente, né, da época que a gente veio, né? Eu sou de 85, você é de 80, enfim, rodar por aí também. Agora tá tudo muito mais fácil, aquele papo, nem vou entrar no papo geracional, mas a gente tem fases, mas quando a gente está à frente de um negócio, e no momento que você traz para nós, acho que é um bom exemplo, você falou, cara, a empresa foi melhor sem mim, né? Por mais que você tivesse construído uma base, você trouxe vários pontos nessa conversa, e eu, lembrando dos meus 11 anos empreendendo de lá para cá, os momentos que me trouxeram mais resultado, aquela regrinha dos 80 a 20, quanto a gente fica pé da vida, mas foi quando a gente falou, não, tá, estrategicamente é isso. E eu vou mover só isso. Eu não tenho que mover o todo, eu não tenho que mover 90% e os 10% talvez aconteça, não. Eu vou escolher mover 1%, porque 99% vai ser consequência desse 1%. Sim. E não 99% para mover 1%. E por mais óbvio e inteligente que isso pareça, a gente, via de regra, faz o contrário, porque está intrínseco na gente, eu preciso me esforçar muito. E aí eu queria ver, né? Queria ouvir de vocês, né? É uma reflexão aqui que me trouxe da própria história do Murilo, do que a gente ouve aqui, da minha própria vida. O quanto vocês encaram, até para quem está nos ouvindo, né? Para que isso não passe como uma balela ou como uma... Putz, cara, não é fácil, faça assim. O quanto vocês enxergam que isso depende da fase da vida, ou quanto isso é aplicável, sim. Às vezes o cara está no início de um negócio, ele está no meio de um turbilhão, e, cara, para tudo e vê o que realmente faz sentido você investir seu tempo, porque isso realmente vai gerar os melhores resultados. Trabalhar duro, sem planejamento, não dá em nada. Então, a sensação que o founder tem muitas vezes de, nossa, eu tô 20 horas aqui, mas muitas vezes ele está construindo algo que não é a hora de construir. Não é o momento certo. Ele está trabalhando o relacionamento duramente, networking com as pessoas erradas. Tá super duro fazer networking, tá super... Nossa, tá trabalhando pra caramba, mas o resultado no final do dia, aí o cara não alcança resultado, ele fala, fiz tanta coisa e não deu em nada. É porque eu gosto muito eu tenho um sócio americano, né? Então, eles planejam 90% e agem nos 10%. Cara, isso pra mim é matador. Eu tenho 2 horas pra fazer uma tarefa. Eu vou ficar 1h30 pensando como é que eu vou fazer. E quando eu fizer, pum! É um tiro no olho da mosca no deserto. Eu vou acertar exatamente o ponto certo. Eu já fui muito da tentativa e erro. E quando eu fui da tentativa e erro é porque eu não tinha um método, eu não tinha um processo, eu não tinha conhecimento, eu não tinha experiência, eu não tinha networking. Uma coisa que eu errei muito e muitos founders erram é a necessidade e a obrigação de ter resposta para tudo. Cara, tem coisa que a gente não precisa responder, tem coisa que a gente não sabe responder e tá tudo bem. Tá tudo bem. Não tem a questão da obrigação, a vaidade, né? Não, eu tenho que responder isso aqui, eu tenho que fazer isso daqui, sou eu que tenho que fazer isso daqui. Né? Então, passa muito mais uma vez, pelo viés humano. Do viés do autoconhecimento, cara, será que eu estou trabalhando tanto, tá valendo a pena isso daqui? Hoje, eu sou mais de trabalhar da forma inteligente do que trabalhar da forma dura. Se você fez um planejamento, tá trabalhando inteligente e tá trabalhando duro, cara, vai dar certo. Só falta uma cereja do bolo aí, ser gentil. Se você é trabalhador e você é gentil com as pessoas, cara, é impossível dar errado. Só trabalhador é muito pouco.
né? E só trabalhar inteligente também é muito pouco. Tem que unir essas duas colunas, né? Eu reforço a hipótese de vocês, né? Sou bem vocal quanto a isso ali no LinkedIn, nas publicações, mas clareza e alinhamento como ponto de partida. Alinhamento, você trouxe bastante sobre isso, Murilo, que eu falo para ser seu. Tem que ser seu. Então, esse negócio aqui, nesse timing, nesse momento de vida, é para mim? E pode não ser, tá tudo bem. Sim. Mas eu trouxe meu negócio até aqui e agora? Você queria ser CEO ali. Tem gente que já sabe que não quer e Sim. Tá tudo bem também. Com certeza. Você pode vender o seu negócio, você pode colocar alguém para tocar. Por exemplo, criar algo que... mas é uma oportunidade boa de negócio. Mas não tem nada a ver comigo. Sei lá, eu sou de marketing e é financeiro. Putz, esse é um ponto de partida, acho, para colocar atrás desses grandes pontos já trazidos, que eu considero importantíssimo. E aí, quando a gente traz outras pessoas, levar isso em consideração parece uma coisa muito abstrata, né? Eu vou me juntar aqui com o Fabiano para criar o Leaders That Scale. O que isso significa? Mas o Fabiano está alinhado com isso. Ele quer estar aqui, quer conversar com as pessoas, gosta de conversar com as pessoas. Todas as suas respostas foram sim, por isso a gente está aqui. Mas tem gente que não. Tem gente que gosta de escrever, tem gente que tem outros pontos de partida. Então, de uma forma muito pragmática, eu adiciono isso aí como um passo anterior ao foco. Você está na coisa certa, aí sim, com o planejamento certo no lugar, coloca o trabalho duro, tudo isso embrulhado por gentileza, também é um dos meus valores pessoais aí, e vai com certeza dar certo. Cara, ele tá fazendo tudo isso sem um rim, imagina. Puta, com os dois rins aí pra poder beber cerveja à vontade. E eu chamando ele pra tomar cerveja toda hora. Não, mas a cerveja é diurética, faz bem. O médico liberou. Você falou uma coisa, cara, que essa semana a gente começou a desenhar rapidinho o planejamento estratégico da empresa do 2026. Eu costumo fazer em setembro. Mas como eu larguei mão um pouco, deixei o negócio mais frouxo e tá tudo bem, e assim, foi muito bom. A gente começou a fazer na semana passada. Vamos olhar para 2026... Aí todo mundo, porque a gente quer tal número na meta, tal cliente, fechar outro cliente não sei o quê, expansão em outro país. Aí, quando chegou minha vez, eu pedi para ficar por último, de propósito, todo mundo já sabia que ferrou. Quando o Murilo for falar, segura. Surpresa. Todo mundo falou tal. E aí, o meu diretor de engenharia, não, Murilo, deixa eu ficar por último. Ele tem 80 anos, né? Eu falei, não, Manuel, com todo respeito, cara, eu queria te ouvir primeiro e depois eu falo. Aí ele falou as coisas dele. E ele foi mais ou menos a minha linha, porque mais experiência de vida, né? Eu queria ter saúde, ter vitalidade para continuar mais 2, 3 anos e não sei o quê. Ele quer parar, quer descansar. Com 80 anos, tá numa startup. Justo. É para poucos, né? E eu tenho um dev outro dev também com 70 e poucos anos. Caraca. E aí eu falei, gente, legal, mas tenho 2 perguntas aqui. Primeiro, a gente faz parte de um grupo, certo? Está numa holding, com outras empresas, tem um board e tem investidores. Qual o plano deles? Porque tudo que a gente está falando aqui para a empresa, a gente está só sonhando. A gente vai ficar 4 horas aqui comendo pão de queijo, tomando suco de maçã e não vai dar em nada no final. É só um piquenique. Porque os caras vão olhar e vão falar, não tem dinheiro para isso, dinheiro é para aquilo outro e faz desse jeito que o mercado está indo para lá, tem alguém querendo comprar e a gente vai fazer o que eles querem. Acabou, nosso planejamento aqui não vale. Então a gente está alinhado, a gente combinou com os russos. Não combinou com os russos, não tem muito o que fazer. Beleza, combinou com os... Vamos supor que isso aqui dê certo, eles aprovem tudo. E o que você quer para você ano que vem? E o que você quer para você no primeiro trimestre do ano que vem? Porque se o que você quer para você não está alinhado com o que você quer para a empresa, como é que para a empresa vai dar certo? Aí todo mundo ficou bugado assim, olhando para mim. Aí eu falei, vocês querem um exemplo? Parece abstrato, né? Mas é super concreto. Falei, vou dar um exemplo para vocês e você que está em casa para tangibilizar também. Eu dou mentoria para uma empresa e eles queriam demitir algumas pessoas. Eu consegui conversar com todo mundo, mudei o clima da empresa, foi legal, não demitiu ninguém. Pelo contrário, vamos agora subir essa menina aqui que era gerente, vamos pôr ela como diretora. O que você acha, Murilo? Cara, acho fantástico, tal...
acho que tem uma análise de risco para ser feita aí. Vocês fizeram? Não, ela merece 17 anos de empresa, tá tudo certo, não sei o quê. Vamos fazer... Fui participar da reunião de planejamento deles. 34% a mais de venda no que vem, e não sei o quê. Vamos reduzir o churn, um monte de palavra, número legal, CAC, LTV, churn, blá, 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 e GTM. Beleza. Aí, no final, eu falei, vamos fazer o exercício aqui, só para brincar, sem abrir muito o pessoal. Qual é o seu principal achievement pro ano que vem? O que você quer para você? Porque o que você quer para você vai refletir totalmente no planejamento que foi desenhado agora da empresa, certo? Verdade, Murilo. Caramba, faz muito sentido. Vamos fazer. O que você quer, João? Eu quero trocar de carro. Pô, isso aí é legal. Pô, você quer trocar de carro, então a gente tem que vender mais. Você vai ganhar mais, você vai trocar seu carro. Então, beleza. Quando chegou nessa diretora, que ela tá há poucos meses no cargo, eu quero ser mãe ano que vem. Eu não tô sendo machista. Pelo amor de Deus. O plano dela ser mãe é maravilhoso, cara. É nobre, é legal. Mas a gente estava falando do plano da empresa. Significa que ela vai passar pelo menos uns 6, 7 meses longe do cargo. E aquilo que ela planejou para a empresa que ela ia fazer, ela não vai conseguir fazer, porque ela vai ser mãe. E aí o dono da empresa virou para mim, e isso é polêmico, né? O dono da empresa virou para mim e falou, e agora, Murilão? Foi arruma alguém para ser par dela, para quando ela estiver ausente, tocar minimamente as coisas e deixar ela ser mãe. E aí tem um outro risco. Ela pode se encontrar na vida como mãe e não voltar. E vai ser maravilhoso para ela. Mas a empresa é um negócio. Como é que a gente vai levar isso para frente? Entende a profundidade dos seus planejamentos estarem alinhados com o planejamento da empresa? Então, quando você for colocar uma meta, coloca uma meta baseada naquilo que você quer para você atingir aquela meta lá. Porque a meta dela, o objetivo dela de ser mãe, ela não ia conseguir estar presente para cumprir os números que ela prometeu. É um assunto que beira o cancelamento, né? Assim. Mas é isso aí. Mas, infelizmente, olhando para negócios e no mundo, eu sou muito interpelado por aí, porque, Murilo, você é machista. Não, cara, infelizmente, eu sou realista. E o mundo dos negócios, o mundo da tecnologia, as religiões, infelizmente, tudo é muito machista. As coisas não foram muito feitas para as mulheres, o que eu acho uma pena. E é por isso que o logo da minha empresa eu tenho tatuado, são as cores do arco-íris. Porque eu acredito muito na diversidade. Era o meu sonho ter um time diverso. E meu time eu tenho dev de 20, eu tenho negro, eu tenho japonês, eu já tive autista. E diversidade para mim é isso, não é de gênero. Muitas empresas acham que eu vou pôr diversidade aqui, vai contratar um monte de gente, LGBTQIA+, PN e tal, não sei o quê, e agora tem diversidade. Não, diversidade é ter cego, amputado, cadeirante, surdo e mudo, autista. Isso é ter refugiado de guerra. Isso é ter diversidade no seu time. Não está ligado somente ao seu gênero, à sua escolha, à sua opção sexual. Ter um time diverso é isso. E eu sempre quis muito ter time. Meu primeiro time de dev foi um time de mulher. Né? Então, eu sempre quis colocar a mulher no centro dos negócios. Eu sempre tive esse desejo. Dou mentoria, a maior parte, para mulheres. E elas vão de encontro. Porque, cara, realmente, o mundo é muito machista. E o que eu falo para a mulherada? Não faz grupinho de empreendedoras. Se embrenha no meio dos caras. Pede palco, toma espaço, é de vocês. Se vocês fazem grupinho de empreendedoras mulheres, empreendedoras não sei do que... É grupo só de mulher, vocês vão se isolar e é isso que os caras querem. Pede palco, vai no meio. O cara não me colocou na conversa. Se enfia lá. Se mete na conversa dos caras. Mas você tem que estar... Assim como eu engulo o racismo, que eu sofro muito com investidor, com cliente. Você acha que eu já fiz pitch e o meu sócio falando, esse aqui é o Murilo, o fundador da empresa. A gente falou, você é o dono? Acredito. É assim. Por quê? Minha pele, minha
Eu sei, pareço um cantor de rap, né? Não pareço um founder de uma empresa. Um fisiculturista. Um fisiculturista. Justo, esse também. Mas tem muito esse contexto também, cara. Infelizmente. É. Bora para nossas últimas, infelizmente, falar em... Bora. Vamos lá. Se deixar, eu falo até amanhã. Não, tô adorando aqui, mas tem que terminar. Boa. Cara, a gente tem 2 perguntas que a gente sempre faz. Eu vou pegar a ponta da polêmica. Boa. A primeira, acho que tu pode emendar as 2, né? Posso... Eu os prometo falar em menos de meia hora. É quem você gostaria de ver aqui. Então, quem que a gente convida, a gente registra aqui para depois falar, não, o cara chamou aqui. Sim. Essa é uma. E a segunda, a gente deu mais ou menos um spoiler, porque eu vou dar uma adaptadinha nela, que é o que você diria para o seu eu do passado, no início da sua jornada empreendedora, mas eu vou dar uma adaptada que é o que de polêmico você diria para o seu eu do passado. Não é o óbvio, não é o... sei lá, o que você pensa primeiro, mas talvez essa daqui eu não falaria tão fácil assim. Para o seu eu do passado, no início da sua jornada empreendedora, e se não no início da jornada empreendedora, no início da jornada profissional. Tá, bom, eu vou começar na primeira pergunta. Quem eu gostaria de ver aqui é um cara que eu tenho um apreço muito grande, é uma pessoa que tem um track record incrível de superação também. Todo mundo julga muito mal ele. E é o Fernando Seabra. Fernando Seabra. É um cara polêmico também, ainda mais no meio do mundo de investidores. É um cara que tem um viés acadêmico sobre inovação muito forte. Um cara que venceu a gagueira e é palestrante. Então, um palestrante gago não é para qualquer um, porque é um controle emocional e físico muito forte. O conteúdo dele é muito bom. E ele tinha tudo para ser um playboy metido à besta. E é uma pessoa incrivelmente humilde e disponível. Não sei se vocês conhecem, sabem quem é, mas ele, o Fernando Seabra, é da família da Natura. O pai dele é o fundador da Natura. E ele nunca vi ele dar carteirada em ninguém de quem ele é, o que ele... nada. Então, é um cara que, se a gente chamar, eu colocar em contato com vocês, eu tenho certeza que ele vem. Que legal. E a história dele é muito boa. Muito boa. Muito boa. Bom, e o que eu... Inclusive, Fernando, lógico, né? Mandei um beijo pro Flávio Augusto, eu vou mandar pra você, meu irmão. Ele é muito querido, cara. É o cara que abre muitas portas pra mim. Né? Ele, de graça, sem necessidade. Bom, o que eu falaria pro Murilo do passado, olhando aonde o Murilo chegou aqui, até para onde o Murilo tá indo. Eu poderia falar muitas coisas, cara, mas eu acho que a principal, a gente comentou isso, acho, né? Cuidado com quem você traz para você. Cuidado quem você traz com você. Coisas que mudaram a minha vida verdadeiramente foi a ambiência e o meu networking. Os lugares e as pessoas, cara. Infelizmente, essa é uma realidade muito triste. Não queira mudar de vida no fluxo da quebrada, fumando narguilé. Você não vai mudar de vida dando cavalo de pau na rua, cantando pneu no farol. Você não vai mudar de vida no barzinho de rock, fumando um beck do lado de fora. Não vai mudar de vida com as pessoas erradas nos lugares errados. O crescimento, ele vem do desconforto. Eu me senti muitas vezes deslocado, humilhado, porque eu não estava no ambiente, porque eu não tinha um relógio, eu não tinha camisa, porque eu não tinha roupa, eu não tinha um vocabulário, eu não tinha viajado, eu não tomava aquele vinho, eu não sabia o que as pessoas estavam falando, eu não falava inglês, eu me sentia diminuído. Mas, por mim mesmo, eu me diminuía. Quando eu aprendi a chegar num bilionário e falar para ele, cara, eu não entendi do que você falou, me ensina. E eu fui abraçado, acolhido, e esse cara sentou e me ensinou, a minha cabeça deu uma girada. Eu falei, peraí, é só pedir?
é só perguntar que o cara me explica. Ele não é arrogante, ele não é prepotente, ele não vai me humilhar e me falar, não vai. Quem tá numa camada que já não precisa mais de validação, os caras querem ajudar. Eles querem ajudar. Então, isso fez com que eu me arriscasse em ambientes melhores e até hoje é assim. Porque o degradê é enorme, né? Para subida. Então, isso me deu segurança de poder... Não, Murilo, você pode ir lá, assim, naquele restaurante, você pode, sim, sentar naquela mesa e você não vai ficar com medo porque o cara é professor em Harvard. Não, você não vai ficar com medo. A sua história, da onde você veio e hoje eu ser professor na PUC do Paraná, já é o suficiente. Teve um grande influencer que eu estava no jantar e todo mundo contando as suas histórias de sucesso. Estudou em Babson, estudou em Cambridge, morou na Austrália, criava canguru. E eu falei, caramba, o que eu vou contar de mim, meu Deus? O que eu vou falar? Eu falei, cara, eu nasci no Capão Redondo, vim numa favela e tenho uma startup. Todo mundo parou assim, ele parou do meu lado e ele continua. Eu falei, não tenho mais o que falar, cara. Não fui nem pra Bahia de avião. Vou falar o quê mais? Não tenho viagem, não tenho nada. Aí ele virou pra mim e falou uma coisa que fritou a minha mente. Sabe quantas pessoas passaram em Harvard esse ano? É difícil passar em Harvard? Foi 5 mil alunos. Prestaram a turma nova de 5 mil pessoas. Prestaram Harvard e passaram. Sabe quantas pessoas saíram da favela esse ano? Umas 10. É mais difícil sair da favela do que passar em Harvard. Então, você está muito à frente de qualquer aluno de Harvard. Nossa, cara, isso daí foi muito difícil eu engolir, assim, e ficar pensando e o meu leonino não me atacar, sabe? Muito difícil mesmo. Mas foi ambiente e foram pessoas. Se eu pudesse falar para mim lá atrás, eu estive em muitos lugares errados, com muitas pessoas erradas. E isso leva você a fazer coisas erradas e se sabotar. Se sabotar. Mude os lugares, mude as pessoas. Esteja lá para aprender. Né? Essa questão de você achar que você não merece é pura vaidade sua. Baixa a cabeça, porque tem muita gente lá em cima querendo puxar um monte de gente que não quer vir. Show de bola. Show. É isso então, por hoje. Cara, temos, né? Muito a te agradecer. Imagina, por tanto, né? Muita coisa rica. Eu sei que talvez muito do que você falou hoje dá para sentir, dá para perceber que você está acostumado e com muita vontade de compartilhar. Mas você mesmo disse, né? Se não é para chegar para a gente, não chega, né? Então, sejamos nós, sejamos 1, 2 ou 1000 pessoas que vejam isso, é porque elas eram para ouvir, é o momento de ouvir. Sem dúvida. E que realmente seja útil. Para mim foi. Então, te agradeço muito. Obrigado. Que tenhamos outros momentos, né? Teremos. Gravados ou não gravados. Que a gente bote esse rim aí para trabalhar. Você viu que eu quero marcar uma cerveja, né? Não tem jeito. Bora. Sem cerveja foi legal? O dia é hoje. É isso. O dia é hoje. Obrigado, viu, cara? Valeu. Obrigado, Valeu, Fabiano, prazer pela te conhecer. oportunidade, pelo carinho. Obrigado, Rodar, pelo convite também, por todo o carinho. É inenarrável a sensação que eu tenho de poder saber que eu estou tomando as decisões certas e, em consequência disso tudo, ainda poder falar daquilo que eu gosto, acredito, amo e saber que isso vai ser útil para uma pessoa. Que alguma frase, que alguma mensagem, assim como foi para mim um dia ouvir uma frase que mudou minha vida, que o que eu tenha falado e que vocês tenham falado reverbere na alma de alguém e faça essa pessoa acordar, despertar, mudar a vida dela e mudar a vida das pessoas que estão em torno dela, que ela ama. Né? Porque quando a gente muda, a gente não muda sozinho. A gente arrasta todos os nossos amores juntos. Né? Isso é o que faz valer a pena. Obrigado. Boa, show de bola. Obrigado. Eu é que agradeço. Valeu, pessoal. Quem ficou com a gente até aqui, a gente vai deixar os contatos do Murilo e até a próxima. Valeu. Até.